Saudações filosóficas, vamos neste vídeo ler e interpretar um poema de Fernando Echevarría contido num livro intitulado Introdução à Filosofia. Esse livro encontra-se neste volume, Obra Inacabada. Este volume contém vários livros de Fernando Echevarría e também está cá então o livro Introdução à Filosofia. O poema em causa é o seguinte: estamos tão sós como se a ver o mundo fosse o eco somente de o haver, e só posto-me ouvido ouvisse o rumo por trás de além de estar a anoitecer. E o mundo está tão só como se ouvi-lo fosse tão tênue fio de esmeralda que já tivesse há muito anoitecido e o soubéssemos só de quando havia alma. Que agora a solidão é haver fronteiras ao fundo do reduto com que a luz alimenta a substância derradeira do fogo irremediável que a produz. Ou, ardendo por dentro de si mesma, é centro só da sua própria cruz. Bom, isto é um poema difícil e quando somos confrontados com um poema deste género, duas atitudes serão possíveis. Abandonar qualquer tentativa de interpretação ou então, humildemente, procurar um sentido, um significado, enfim, oculto num poema tão enigmático. Bom, é isso que vamos tentar fazer. Para percebermos este poema, vamos considerar uma chave interpretativa em que é feito um contraste entre dois tempos. O tempo atual e um outro tempo em que, como diz no poema, havia alma. Portanto, o tempo atual marcado pela ausência de sentido, pelo absurdo, pela falta de referências axiológicas, ou pelo menos pela quebra das referências axiológicas tradicionais, e um tempo em que havia alma, portanto, um tempo em que havia sentido, em que, de facto, as pessoas se moviam no mundo segundo determinadas referências que lhes davam alguma segurança, tanto em termos coletivos como em termos individuais. Bom, esta referência à alma é importante, até porque, tradicionalmente, no âmbito da metafísica ocidental, considerava-se que era possível conhecer Deus, a alma, o mundo como totalidade e, enfim, Kant veio dizer que não, que nós não temos possibilidade de conhecer essas hipotéticas realidades. Um pouco antes de Kant, Christian Wolff tinha inclusive dividido a metafísica em metafísica geral, ou ontologia, que tratava, enfim, do ser enquanto ser, do ser em geral. A psicologia racional, que estudaria então a alma racional, o espírito humano. A cosmologia racional, que estuda então, ou estudaria, enfim, o mundo como totalidade. E a teologia racional, que estudaria então Deus enquanto ser supremo. Enfim, Christian Wolff era bastante mais otimista do que Kant a este nível. Também Descartes, antes de Christian Wolff, falava das três substâncias: a substância divina, a substância pensante e a substância extensa. Portanto, conferia consistência a essas três entidades: alma, mundo como totalidade e Deus. Ora bom, no poema o que é dito tem que ver muito com essa quebra desses horizontes de sentido. Diz-se então: estamos tão sós como se a ver o mundo fosse o eco somente de o haver. Esta solidão não é um isolamento social, é uma solidão de caráter metafísico. É de facto perceber que o cosmos, o universo não se importa muito connosco. E estamos, portanto, numa espécie de atomização, numa individualização que carece de rumo, carece de sentido, não tem uma referência exterior, superior, que possa, de facto, conduzi-la em ordem a uma possível salvação. Então,
O mundo, como se o mundo fosse o eco somente de o haver. O mundo perde consistência e torna-se apenas um eco. Algo, portanto, sem substância, algo sem consistência. E só póstumo ouvido ouvisse o rumo por trás de além de estar a anoitecer. Um póstumo ouvido será um ouvido que foi precedido de uma espécie de morte, talvez uma morte de caráter iniciático. E esse ouvido ouve o mundo anoitecer, ouve o cair da noite. Ora bom, isto é poesia, portanto, como é que se pode ouvir o cair da noite? Uma noite que simboliza, obviamente, um tempo de trevas, um tempo em que há uma falta evidente de sentido. E o mundo está tão só como se ouvi-lo fosse tão tênue fio de esmeralda que já tivesse há muito anoitecido e o soubéssemos só de quando havia alma. Portanto, o mundo também está só. Claro que esta solidão do mundo pode ser apenas uma projeção da solidão individual. Portanto, não é o mundo que está só, somos nós que estamos sós e projetamos esta solidão no mundo. E ouvir o mundo é um tênue fio de esmeralda. Talvez haja aqui uma referência a uma certa esperança, mas uma esperança muito débil. Como se já tivesse há muito anoitecido, como se essa sensação de sem sentido já tivesse acontecido há muito tempo e, portanto, a noite já se instalou e não há remédio, não há forma de sair dessa noite, é uma noite irremediável. E claro que só soubemos isso do tempo em que havia alma, quer dizer, quando nos apercebemos disso é quando vivemos esse contraste entre a ausência de sentido atual e um sentido que existiu noutro tempo, portanto, num tempo em que havia de facto referências sólidas. O que é certo é que estamos num mundo líquido, para usar uma expressão também bastante vulgar na atualidade. Na terceira estrofe, que agora a solidão é haver fronteiras. A solidão implica de facto essa quebra de sentido, mas ao mesmo tempo a incomunicabilidade. O indivíduo deixa de conseguir comunicar com os outros, com o mundo e consigo mesmo, ou pelo menos deixa de o fazer de maneira autêntica, e portanto a solidão é também esta existência de fronteiras, esta sensação de que o mundo é estranho, a sensação da estranheza do mundo. Isso é também o absurdo de que fala Albert Camus. É haver fronteiras ao fundo do reduto com que a luz alimenta a substância derradeira do fogo irremediável que a produz. O reduto poderá aqui remeter para a alegoria da caverna, para o fundo da caverna, portanto, e a luz possível, que até poderia ser aqui um resquício de espiritualidade, alimenta-se, ou melhor, serve-se de elementos do fundo da caverna, portanto, elementos puramente materiais, empíricos, sensíveis, e com isso alimenta a substância derradeira do fogo irremediável que a produz. O fogo que está na base da luz, portanto, o fogo produz a luz e a luz alimenta o fogo, enfim, numa espécie de círculo sem qualquer tipo de saída, sem qualquer tipo de salvação. Portanto, por isso é que se fala de um fogo irremediável. E isto faz lembrar aquela célebre frase latina, aquele palíndromo in girum imus nocte et consumimur igni, que foi traduzido por movemo-nos na noite sem saída e somos devorados pelo fogo. Isto também é título de um texto e de um filme de Guy Debord. Bom, e é uma frase que de facto mostra bem esta situação de viver como que enclausurado numa repetição frustrante e num cenário de clara ausência de sentido. Ou, e são os dois últimos versos, ou ardendo por dentro de si mesma é centro só da sua própria cruz. Neste caso, o poeta parece estar a referir-se à solidão, portanto, a solidão
arde por dentro de si mesma. Isto faz lembrar aquela frase de Fernando Pessoa, um novelo embrulhado para o lado de dentro. Portanto, a solidão é esse fechamento, essa impossibilidade de abertura ao mundo e aos outros, e é centro só da sua própria cruz. A cruz, neste contexto, obviamente que não é símbolo de qualquer redenção ou de uma hipotética salvação ou libertação, é sim símbolo de um sofrimento que não tem remédio, um sofrimento que de facto não pode ser suprimido, porque de alguma forma se vai alimentando do sem sentido num cenário de tédio e de repetição frustrante. Enfim, foi uma interpretação possível. O poema destila algum pessimismo, apresenta um cenário de um certo desencanto, mas vale a pena lê-lo e vale a pena pensar sobre o assunto, até porque pensar sobre o assunto já nos permite, de alguma forma, superá-lo, ou pelo menos já nos permite habitar um espaço em que a ausência de sentido não é vivida de modo trágico ou dramático, mas é de algum modo superada e transcendida. Bom, e por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.